Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo pro canal 123 Física 1. Galera, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui hoje. Eu vou falar um pouco sobre eletrônica e eu vou demonstrar um aparelho que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou replicando ele, tá? Ele já existe na internet, tá? Existe ele industrial também, tá bom? Vou deixar o Bom, deixa eu deixar o pequenininho aqui. Eu vou demonstrar para vocês esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho aqui. O que vem a ser isso aqui? Ele é um aparelho de medição de RF que ele vai medir. Ele vai te mostrar a medição da radiofrequência em dB, principalmente no caso aqui é para medições de tipo 10 dB, 13 dB para baixo, ou seja, 0 dB, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e assim por diante. Claro que vai limitar a leitura, não é nem por ele, tá? É por um outro circuito anterior, que é um circuito que é realmente o detector do RF. E ele vai fazer a leitura baseado a tensões, tá? Esse aparelho, ele tá nesse molde aqui, tá? Mas eu construí ele de uma forma um pouco diferente. Mas o circuito praticamente é quase o mesmo, tá? Porque aqui, nesse caso, ele tem duas entradas para duas leituras. Eu fiz o meu com uma leitura só, tá bom? O que ele vai te mostrar aqui? Ele vai te mostrar o dBm, que é o dB, certo? Ele vai te mostrar aqui, nesse AT, se está em VHF, em HF, né? E assim por diante, você nos botõezinhos você vai clicar e vai mudar essa opção aqui. Ele vai mostrar o dB em milivolt, microvolt, né? E também em watts, até nanovatts, tá bom? Então, aqui tem uma representação da tela. Se não me engano, a tela eu acho... Ai, Jesus, agora eu esqueci. Agora eu esqueci. Eu acho que é 4x20, viu? Acho que é 4x20 o display. Então aqui, além dele mostrar as opções que eu falei aqui, no detalhe aqui nesse status está dizendo que é 0 dB, porque você tem a opção de também alterar e colocar, por exemplo, uma tipo um atenuador, e ele tem a opção no circuito de fazer atenuação já, ou seja, o que é atenuação? Ele vai mudar os cálculos, tá? Não quer dizer que vai mudar a atenuação, a, a atenuação aqui, tá? Ele vai mudar o cálculo matemático que vai ser mostrado, tá? A atenuação é óbvio que você vai fazer fora desse aparelho. E ele tem um gráfico que de acordo que vai aumentando, ou seja, no caso vai diminuindo aqui esse dB, que diminuir na verdade é para cima, né? Menos 50, menos 30, na verdade você está aumentando a força, né? Então esse gráfico vai subindo até um ponto. Quando ele chega próximo a menos 30 dB, menos 20, ele muda a apresentação aqui. Ele muda a apresentação. O tamanho do gráfico muda, tá? Ou seja, ele aumenta e diminui, tá? Então, é só uma apresentação aqui meio prévia, tá? Aqui tem uns detalhezinhos que, por exemplo, aqui é a calibração de 0 dB, algumas calibrações básicas aqui, que no caso, na verdade é bem simples, tá, gente? É só um botão só e o encoder, que é um botão rotativo, tá bom? Aqui você entra no menuzinho, você pode colocar aqui, só um segundo. Então, por exemplo, você pode pôr 0 dB, atenuação 0, atenuação 10, 100 e assim sucessivamente, tá? Aqui tem um menuzinho e aqui tem uma demonstração da atenuação, olha lá. Ou seja, um exemplo, 0, certo?
1 watt máximo. Só que detalhe, gente, isso daqui é claro que antes tem, eu vou mostrar aqui, tem o detector, né, logaritmo, que é o que vai fazer a detecção do RF, tá? Claro que você pode usar isso aqui como se fosse um medidor de RF normal, né, que nem fosse um medidor de potência de RF com potências altas, tá? Mas não é usando o caso desse circuito que eu vou mostrar na entrada, tá? Então você pode pôr atenuador aqui, ó, de 20 dB e assim sucessivamente, tá? Então, quando você atenua, ele faz só a função matemática da troca de valores, entendeu? Então vamos ver se eu tenho esse circuito. Eu acho que eu tenho esse circuito para mostrar ele aqui. Deixa eu ver, porque tem tanta página aberta aqui. Não, é esse eu já falei, vou fechar. Deixa eu ver, talvez é o mesmo. Tá certo? Esse projeto estava num site chamado Fox Delta, tá? Eu não tenho influência nenhuma ali nessa programação, tá? Eu ajudei em alguns casos, em alguns objetos aí, não nesse site, mas nesse daqui eu não tenho influência nenhuma, simplesmente eu só estou copiando eles, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem uns dados, se você quiser copiar, dá um pause na tela, tem o firmware dele, tá? Não posso garantir nada se ainda vai estar online isso daqui, tá? Mas tá aí, você dá um print e vê se você consegue achar ele e assim por diante. O esquema dele, ele tá aqui, ó. Gente, aparentemente ele parece que é meio complexo, tá? Mas, por exemplo, aqui eu vou resumir bastante aqui, tá? Aqui é a entrada de energia, tá bom? Tem alguns filtros aqui, um diodo de polarização, tá? Tem um regulador 7805 que vai alimentar um microcontrolador, né? Que é um PIC 16F8. Espera aí que eu estou vendo muito ruim aqui. É um 16F876A. Detalhe que você precisa de um programador, tá? Ou seja, de um aparelho programador. Eu usei esse programador aqui, tá? Que esse é um dos programadores mais baratos que tem na internet, certo? Ele é o K150, né? Que é esse programadorzinho aqui, tá? Ele pega uma gama muito grande de PICs, tá? Da linha tanto PIC como Atmega também, entendeu? Então eu usei ele para programar ele, tá? Eu tenho o código hexa dele, né? O código hexadecimal, mas na internet aí você vai achar também. Então, resumindo aqui, alimentação de 5 volts, você vai ter que ter aí o firmware, né? Que é o código hexa dele, tá em hexadecimal. Aqui tem umas entradas. Nessas entradas aqui, o que é isso aqui? Isso daqui, gente, é um voltímetro, tá? Eu, sinceramente, eu não sei por que puseram um voltímetro aqui, mas sei lá, porque eu tô falando nessa opinião porque para você pôr na opção voltímetro, você tem que mexer nos botõezinhos, tá? Não é uma coisa em tempo real, ou seja, você tem que pôr na opção voltímetro para que ele meça essa tensão. Aqui tem um jogo de resistores, que no caso, quando você pôr a tensão aqui, essa tensão dividida aqui, né? Você pode notar aqui que tem um ground, né? Tem uma divisão de tensão. Essa tensão vai à entrada do microcontrolador. Eu não sei, sinceramente, o que eles quiseram fazer com esse. Pode ter alguma outra função que talvez pode ser adicionada, mas no momento até agora eu não vi muito. A não ser que você queira só ver, por exemplo, uma questão de pilha, por exemplo, a bateria do próprio sistema,
você põe ele no próprio sistema para que lê a tensão dele mesmo, por exemplo. Claro que isso aqui é para ler uma leitura externa, tá? É uma leitura externa. Ele lê, se eu não me engano, eu acho que eu tenho ele aqui nos dados. Ele, ela é 2 vezes 20, viu, gente? Não é 4 vezes 20, não. Falei errado, 2 vezes 20. Vamos ver se ele mostra a tensão aqui. DC volt, tal. Aqui, ó, DC volt, você vai ter que mudar aqui, ó. É de 0 a 20 volts, tá? A resolução dele é de 20 milivolts, né? Então, cada 20 milivolts ele vai ler, ou seja, em questões de medição, se você for medir coisas de 40, 35 milivolts, ele vai ter mostragens erradas, né? Obviamente, porque se é 20 em 20, o degrau quer dizer que tensões muito quebradas ele vai dar algum errinho, tá? E basicamente é isso. E essa tensão aqui você pode calibrar ela baseado aqui, ó, a calibração do hardware, tá? Pelo resistores em paralelo, R19 sobre R16, entendeu? Que são a calibração deles, que vamos ver lá no esquema. Lá tá um número ali, ó, R19 e R16, mas na verdade não são esses resistores aqui não, viu? É esse aqui, ó, R20 e R21. É esse conjunto de 3 resistores aqui que faz a referência, tá bom? Pode ser um errinho gráfico ou não sei porquê, tô tentando procurar o R16 dele aqui, mas eu acho que nem tem, viu? Onde está o R16 deles aqui? Eu acho que deram uma vaciladinha aqui, mas tudo bem. É esses resistores aqui, que é essa divisão de tensão. Vai pegar essa, não é uma referência, na verdade, isso aqui é uma tensão, né? É uma tensão que ele vai ler. Ele vai ter uma tensão referencial que deveria de ser talvez aqueles resistores aqui que eu não estou vendo aqui, tá? Aqui, R22 e R23, tá vendo aqui, ó? Que ele tá a terra e tá a linha do 5 volt. Ele tem um divisor de tensão aqui, ó, bem no pino 5. Ele vai entrar aqui como uma tensão referencial. Essa tensão referencial que vai ler essa tensão baseada também nesse fechamento aqui referencial dos resistores, ou seja, 2 resistores aqui estão em série para que derruba essa tensão, né? Se você pôr 20 volt aqui, ele vai cair ali. Tem que ver o fator de divisão que vai dar aqui. Mas vamos supor que vamos pôr 10 volts aqui. Esse resistor e eles têm que ser muito perfeitinhos, né? Estão com 1K para 1K. Quer dizer que eles estão, ou seja, de 5 volts vai ser 2,5 volts aqui na tensão referencial, certo? Essa é a tensão referencial da leitura de tensão. Mas vamos para a radiofrequência. Aqui embaixo, lembra que eu falei que lá tem 2 circuitos? Aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 pinos aqui. Então, vamos lá. GND é o terra, né? Você pode ver que está grudado aqui com o terra também. Canal 1, que ele vai para o pino 3. CH2 vai para o pino 4. E tem uma alimentação 5 volt aqui, que ele está pegando esse 5 volt daqui. Ele está pegando esses 5 volts aqui e saindo esses 5 volts aqui. Provavelmente é para alimentar o circuito que vai ser... tanto é que é isso mesmo, está aqui escrito, ó. Para o AD 8307, certo? Tá muito barulhento aqui um pouco, gente. Então é o seguinte. Vamos lá.
ele pega o sinal aqui e vai fazer baseado a uma tensão que vai de 1 volt e pouco até determinados volts, até 2, 3 volts, ou seja, que é a escala do AD8307, certo? Aqui são os menus, tá? Aqui é o display, que é 2 vezes 20, né? E aqui é o encoder. O encoder é uma chave, certo? Eu vou mostrar esse aparelho aqui montado. Vocês estão vendo ele aqui. Bom, esse é o setor da leitura. Esse é o setor do detector. O detector aqui, gente, ó, aqui é a entrada de RF. Tá vindo aqui por um resistor de 100 ohms com outro 100 ohms. Ele tá fazendo aqui um referencial também, né? Ele tá entrando aqui no chipzinho AD. Esse chipzinho AD aqui, ele vai converter a radiofrequência numa tensão, ou seja, de acordo que ele vai alterando essa radiofrequência de entrada, ele vai alterando a tensão de saída, tá? Vamos achar a tensão de saída, tá aqui, ó. Ó, aqui tem a alimentação 5 volt que vem da mesma placa do outro lado, ó, vem daqui, ó, certo? E esse daqui, que é o pino do pino 4, tá dizendo, ou seja, para o pino 4. Aqui pino 4 aqui seria dizendo que seria o canal 2, tá? Ele recebe a saída de tensão por aqui. Isso daqui também, gente, ele tem, por exemplo, ele não é linear, tá? Ele não é uma escala linear. Ele vai dar tantos dB, ou seja, tantos milivolt por dB. Mas ele consegue chegar, parece que a 65, 70, menos 70 dB a sensibilidade dele, e vai até uns 10 por aí, 12 ou 13. Então vamos ver se eu tenho alguma coisa dele aqui. Aqui, ó. Esse componente é o leitor, é o sensor, tá? Ele vai até 500 MHz. Ele tem, o sistema é logaritmo, tá, gente? Não é um sistema linear, né? É um sistema logaritmo. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisinha aqui. Aqui diz que o range dele vai de menos 75 a mais 17 dB. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. O que é menos 75 dB corresponde a 40 microvolt RMS e a 113 aqui pp, né? Que é os pico a pico. Tá? Não sei se chega ou seja, se tem a precisão aqui. Se tem a precisão aqui. Aí vamos ver aqui o seguinte. Eu vou baixar um pouco o meu áudio. Ele vai até 500 mega. Aqui, ó. Ele está dizendo que tem 25 milivolt de saída. Ou seja, aqui, ó, ele vai sair 25 milivolt para cada dB. Que no caso você pega a tabela em dB aqui. Cada dBzinho desse aqui, alterando 1 dB, ele vai. Tô com a barulheira no fundo aqui. Então é o seguinte, cada dB a mais ou a menos, então ele vai 25 em 25 milivolt, ok? Essa é a precisão dele, vamos dizer, máxima, né? Então, aí ele vai na escala de menos 75, isso diz o fabricante, até mais 17. O que seria mais 17? Mais 17... Mais 17 seria mais ou menos aqui, ó. Certo? 40
40 miliwatts por aí, tá? 40 miliwatts é a média. Mas eu não arriscaria muito não, tá, gente? Eu, por mim, eu ia só até num 5 dB, de 0 a 5, porque quando você vai muito chegando perto aos extremos, tudo vai ficando meio louco. Então vamos lá, vamos mostrar ele aqui, certo? Aqui é a parte do circuito. Aqui para vocês verem como que ficou, eu vou deixar a tela grande. Olha aqui, ó. É o display 2x20, tá até com plastiquinho. O circuito inteiro, ele é só isso aqui, ó, gente, ó. Tá? Essa placa é face simples, tá? Ela é face simples. Essa placa aqui é o seguinte, gente. Eu mesmo acabei fazendo ela, tá? Ou seja, olhando no circuito, você acaba olhando no circuito aqui, você acaba montando ele. Entendeu? Se você achar alguma placa pronta, beleza. Então, ele é só isso aqui e o display. Você tem aqui o encoder, que é esse tipo de chave, entendeu? Não é um potenciômetro, tá? Duas chavinhas de pulso, normalmente aberto, né? Que ele liga só quando aperta. E aqui tem o positivo e o negativo e a entrada, que na verdade é a entrada desse circuito. Na verdade, ele vai vir daqui, que é da saída desse daqui. Beleza? Então tem um limite de tensão. Então, caso você buscar aí nesse site do Fox Delta aí, talvez você tenha mais dados informativos aí, certo? Para ver os limites máximos, ou mesmo no datasheet do PIC, os limites máximos aí de tensões, mas normalmente os PICs, as tensões normalmente variam aí de 0 a 5 volts, né? Então aí tem que ter para fazer o cálculo aí de quantos milivolts por divisão, né? Se for 5 volts, né? Eu acho que vai dar 1000 e alguma coisa, tá? 5 volts. Então precisava ver a resolução da entrada dele. Se não me engano, acho que é 1024, viu? Provavelmente vai dar 4,8 a resolução da entrada do chip aqui. 4,8 milivolt. Mas como a entrada do AD 80 do AD aqui no caso, né? Esse AD8307 é cada 25 milivolt para ele pular a leitura. Então quer dizer que ele vai ser muito preciso, porque quem é a precisão real vai ser a precisão real seria que tá aqui, né? Ou seja, seria que pudesse ter menos que esse. Deixa eu pegar aqui a tabelinha. Eu mesmo acabo esquecendo. Como ela é 25 milivolt por dB, se ele fosse menor, poderia até ser 5 só. 5 milivolt por dB, que seria uma resolução muito mais alta, ainda funcionaria, tá? Mas 25 ele tem uma margem muito grande, ou seja, de não dar erro. É óbvio que vai ter um errinho nos números quebrados, né? Vai ter errinho, mas vai ser imperceptível, tá, gente? Então, o que eu queria mostrar para vocês é uma montagem. Isso aqui é um datasheet, né? Do AD8307. Esse AD aqui, ele não está montado aqui, o AD, tá? Eu vou colocar ele aqui. E... onde que eu ponho isso aqui? Onde que eu pego? Bom, voltando aqui, gente. Tive que tirar o som aqui. Então, essa peça aqui, ela já está montado
Depois eu vou mostrar isso aqui em outro vídeo. Ela funciona, ela já está funcionando, tá, gente? Só que está sem o AD. Então, por exemplo, você vai colocar, você injeta aqui 1 volt aqui, ele vai te mostrar uma tensão e watts assim e tal, mas só uma tensão referencial ali que você pode variar uma tensão de 1 volt, 2 volts e tal, só para ver se está funcionando. Eu já fiz o teste, está funcionando tudo bonitinho, certo? Agora eu fiz uma frente para ele. Que jeito que ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui assim, vai. Ele vai aqui, vai ter um... Opa, aqui. Vai ter um relógio aqui, mas é um relógio que não tem nada a ver com o aparelho. É um relógio só como se fosse... É um micro... ele é um VU que para medir microampere, tá? É um VUzinho só para medir microampere. Aqui é a parte do display, porque eu desenhei isso aqui no CorelDRAW, né? Dá para me abrir mais a tela aqui ainda, tá, gente? Eu coloquei aqui... aqui tá ao contrário para me ver aqui. Deixa eu virar assim. Eu coloquei aqui 2 pinos aqui que são positivo e negativo, que vai fazer o quê? Que é a tensão que vai mexer aqui nesse VU, quando você for testar um VU. Testar assim uma microvoltagem, uma microtensão, uma correntezinha extremamente baixa, tá? Aqui opa, é o contrário. O potenciômetro que vai controlar esse VU aqui. Agora vem a parte do sistema. O sistema nada mais é, gente, que aqui tem um BNC, que é a entrada do AD 83, né? O 8307. Vai ter um BNC aqui. Aqui vai ter o encoder, que é aquela chave, né? Que parece um potenciômetro, né? Mas é um encoder, tá? É uma chave codificadora, certo? E nesse pontinho vai ter um LEDinho, tá? A parte de trás da caixa... para quem já viu aqui na minha mesa, eu já tenho o meu brinquedinho que eu já montei, e ele vai ser posto aqui em cima. Ele tinha antes aqui um gerador de frequência e tinha um frequencímetro aqui pequeno. E agora eu vou colocar ele aqui em cima, tá? É claro que tá meio na gambiarra ainda, tá? Ele vai ficar assim. Aqui a frente vai ser encaixada aqui. E detalhe, gente, vou dar um detalhe para quem for montar isso daqui ou buscar isso aqui, que é muito legal para quem gosta de mexer com radiofrequência. Essa parte do circuito aqui, isso aqui não tem nada crítico, tá, gente, ó. Isso aqui não tem nada crítico com o projeto, tá? É muito simples, não tem nada crítico aqui. Agora, essa parte que é esse sistema aqui, como ele trabalha em escala de menos 50 dB, menos 60, para vocês terem uma ideia, uma lâmpada acesa na tua casa, ele já vai pegar. Ou seja, porque ele é muito sensível, tá? É por isso que tem um joguinho aqui de resistores aqui aterrando, para atenuar um pouco esse sinal aqui, tá? Porque senão ele já fica mostrando um monte de coisa ali, tá? Tá bom? Ele já tem uma impedância aqui de 50 ohms já, tá? No próprio datasheet fala. Ele está através de um capacitor de 100 NF, mas já tem uma impedância de 50 ohms. Então, esse circuitinho aqui simples, tá? Isso daqui eu aconselho colocar... Aconselho não, deve-se colocar blindado. Ou seja, você coloca ele dentro de uma... Pode ser plaquinha de circuito impresso, fazer uma caixinha... Ou uma caixinha de metálica que você tiver. Porque ele é muito pequenininho esse CI aqui, tá? Você coloca ele blindado. Porque aqui não tem nada crítico. Aqui são tensão de saída mesmo. Que varia de 1 volt, 2 volts, 3 volts. E 5 volts aqui. Ou seja, não tem nada crítico aqui, tá? Agora daqui pra cá. Ele tem que ser blindado. Tá? E isso daqui muito próximo do conector. Não evite colocar fios aqui comprido, tá? Porque senão o fio vira antena, tá? Um pedaço de fio comprido vira antena. Então aconselho tipo assim, vamos fazer um exemplo, uma exemplificação aqui. Vamos supor que você vai fazer esse circuitinho. Estou tentando achar alguma coisa aqui. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Ele está montado aqui, ó, esse AD. O conector já tem que estar aqui. Ou seja, você coloca ele no painel frontal
já com o conector preso. Ou seja, que você colocar lá no fundo, esticar um fio ali, já vira uma antena. Então você já vai ter uma leitura já errativa, tá? Beleza? Então é assim que funciona, tá? É claro que no código aqui, bom, aqui tem um negócio que chama Future Opções, ou seja, é tipo assim um RxTX, né? Mas isso daqui é coisas que talvez já atualizaram ou não, tá? Isso daqui para mim ainda não tem, não tem nada no código relacionado a isso aqui. Gente, então basicamente é isso, tá? Para quem quiser fazer um detector de RF de sinais extremamente baixo ou mesmo alto, para fazer um medidor de potência, para quem mexe com rádio amador, essas coisas, vai ficar legal, porque ele tem a parte do botão que você clica nos atenuadores, mas atenção, gente, vocês têm que respeitar isso aqui. Por exemplo, se eu for colocar isso aqui como um medidor de RF, ele não vai ter, ele não vai ter, ele não, mas cadê o negócio? Sumiu? Aqui, não? Aqui. Ele não vai ter esse setor aqui. Se você for medir 1 watt, 2 watts de potência, você tem que saber que 1 watt, 2 watts de potência, ele tem uma tensão. Aqui, ó, por exemplo, ó. Você tem 1 watt de tensão. Você vai ter um VPP, ou seja, uma voltagem de entrada de 20 volts lá na entrada. Certo? Então você tem que ter um sistema que vai atenuar isso daqui sem que interfira nesse 1 watt, e você tira um referencial, certo? Que vai ser uma tensão que vai ter que coincidir certinho lá com o aparelho, tá? Sempre algum ajustinho ali tem que fazer, porque nenhum resistor é 100% dos valores que se vêem nele, né? Nele, né? Então, por exemplo, olha, eu quero fazer uma, quero que mede 50 watts. Tudo bem. Aí você vem aqui, ó, mais 40 dB, são 10 watts. Essa escala aqui, ó, já é pequena, tá? Entendeu? Porque no meu caso aqui, eu quero para leituras pequenas. Se fosse uma leitura aqui de 10 watts, você sabe que você tem 63 de pico. E RMS real, você tem 22,5, que significa mais 40 dB. Ou seja, você vai ter que fazer um jogo de resistores ali, né? Ali já aí já entra em outro assunto, tá? Aí já tem que ter o sensor onde tem os conectores de RF, entendeu? Que passa direto, pode fazer por balloon, alguma coisa. Porque resumindo, gente, esse aparelho aqui, ele é que nem fosse um multímetro, ele é um voltímetro. Só que já tá dando em escalas muito baixas, tá? Então, você tem que fazer o quê? É alterar essa escala mais externamente, tá? Na escala que ele tá ali, é para você trabalhar até, diz que é 17. Vamos pôr aqui, ó, 16 dB no máximo, que eu acho que já é muito. 40 miliwatt é uma potência extremamente baixa. Ô, gente, mas parece que é muito watt. Mas 0 dB dá 1 miliwatt. 1 miliwatt, gente, numa antena externa, 1 miliwatt alcança aí 1 quilômetro aí tranquilo, tá, gente? É uma potência que praticamente você não nota ela. Ela tem 640 miliwatt, né, de PP e 225 de RMS, milivolt, né? Isso daqui vai ser mostrado nesse painel aqui, quando você tiver um 0 dB, ele vai mostrar certinho. Então, eu estou montando esse aparelho aqui. Quando ele estiver lá na caixinha, eu vou ver se eu monto esse circuito, ver se eu tenho essa componente, que eu tenho esse componente, mas em SMD, tá, gente? Em SMD, eu não tenho em DIL, né, que é mais grande. Então, eu vou ver se eu vou montar ele direto aqui, ou eu monto a caixa, faço uma demonstração mais básica, né, funcionando
por tensão, por variação de tensão, para vocês verem funcionar. Se eu achar algum... É que o SMD é meio ruinzinho de mexer, tá? Eu não tenho aqui um ferramental para mexer com SMD, tá? Então, tá aí. Galera, esse era o vídeo que eu queria mostrar sobre eletrônica, que é um medidor do quê? É um medidor de dB. Ao mesmo tempo, ele tem a conversão automática do RF de dB, milivolt e miliwatt, ou microvolt e microwatt. É uma ferramenta muito boa para quem gosta de trabalhar com gerações de pequenas portadoras, ou mesmo se você não usar esse setor, você pode usar ele para medir potências grandes, né? Você usa o botão do atenuador lá, e só que aí já entra num vídeo um pouco mais teria uma interação maior de outras coisas. Ou seja, você vai só medir potência? Não. Você quer medir potência relativa à antena? Então muda tudo isso, tá? Se for só medir a potência é uma coisa. Agora, medir uma potência relativa a uma antena já muda. Então, no caso aqui, desse desenhinho, não, ele está medindo a potência. Tá bom? Então, por exemplo, só para resumir, se você botar um resistor de 50 ohms, arranca tudo isso aqui. Você põe um resistor de 50 ohms aqui, né? Para casear o seu equipamento. Você vai tirar um diodo detector daqui, né? Um resistor, claro, para poder fazer uma tensão que nem tá aqui, ó. Essa tensão aqui para poder fazer uma média. E você vai ver a potência do teu rádio, saber quantos dB que é para poder bater certinho nessa saída que você vai pôr lá no pino lá. Mas não vai ter esse circuito aqui. Então você vai poder medir 10 watts, 20 watts e assim por diante, porque ele vai ler, na verdade, aqui 1 volt, 2 volt, é assim, tá? Galera, muito obrigado por tudo. Espero que tenha aí. Porque fazia tempo que eu não postava vídeo relacionado a medidores, a eletrônica e tal. Claro que tudo dá trabalho de fazer, entendeu? Mas isso aí é um hobby, tá bom? Galera, então eu tô fazendo uns vídeos e tal, pra ver se o YouTube cresce um pouquinho aqui, que eu preciso trocar a máquina minha aqui, meu computador ele tá meio travando, meio complicado. Quero ver se tem alguma ajuda aí externa para poder juntar comigo aqui para mim comprar uma outra CPU que tá travando, tá bom? Então tá aí, gente, um abraço a todos, obrigado por tudo e até mais, tá bom? Se possível, dá um joinha no canal aí e se inscreva no canal aí, beleza? Um abraço a todos aí.